Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, como também a nossa página Igreja Aliança com o Reino de Deus. Eu tenho certeza que se você se dedicar, dar a tua atenção para o que você vai ouvir, eu quero mostrar para você que o Evangelho, ele foi planejado por Deus para todos os necessitados, para todos os que sofrem, para todos aqueles que de fato precisam de Deus. Não é à toa que Tiago disse: não sabei que Deus primeiro salvou os pobres desse mundo para tornar ele rico da fé? Então todas as pessoas do mundo inteiro que desejam ter paz, que desejam ter vida, que querem vencer na vida, Deus se oferece como o melhor parceiro. Então no Evangelho, que é o plano da salvação de Deus para todos os que crerem, então você vai encontrar tudo o que você precisa, tudo o que se diz respeito à vida. Então vamos mergulhar nas revelações do Senhor. Então, como está aqui, ó, a fonte geradora, o coração é a fonte geradora. O marido, que é Jesus, aonde Cristo já nos enriqueceu nele com todas as bênçãos, está em 1 Coríntios. E o amante, o diabo, o ladrão, o alvo deles, ambos são o coração. Por quê? Tudo que ambos, Deus, Jesus e o diabo, pode produzir, pode materializar, tornando o filho, matéria, vida ou morte, só poderá através do coração do homem. Então eu quero começar lendo para você em Efésios, capítulo 1. 1 e 3, e aqui ó, Efésios 1 e 3, fala a respeito da semente da vida. Efésios 6 e 12, fala a respeito da semente da morte. Efésios 1 e 3, como está escrito aqui, ó: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênção. Então, assim você deve entender, observe que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Todas as bênçãos que você precisa: saúde para o teu corpo, paz para a tua alma, prosperidade, alegria, força, capacidade, fé e tudo aquilo que você precisa para ser um vencedor. Deus já te deu todas as sortes de bênção. Deus já te deu. Por si só, se você raciocinar, você anula aquele pensamento que faz as pessoas cruzarem os braços esperando que Deus tome iniciativa para lhe dar benção tal ou benção A ou benção B. Então essas pessoas vão perder o seu tempo, vão passar pela vida sem produzirem. Por quê? Porque elas estão quebrando princípios da lei. Elas não entenderam as leis do universo, as leis da vida, porque elas ficam esperando, sendo que as bênçãos que já foram delegadas, já foram designadas, elas teriam quando elas tivessem contato com a palavra de Deus, crendo, deixando essa certeza ser gerada no coração, e aí nasceria. Se você for ler a segunda carta de Pedro, a partir do verso 1, você vai encontrar a mesma expressão, porque Deus já nos deu tudo que se diz respeito à vida. Aí Pedro esclarece que pelas promessas, Deus nos deu a natureza divina, ou a sua natureza. Que com a natureza divina fica fácil nós rompermos, fica fácil nós vencermos. Aí ele conclui dizendo que jamais uma pessoa que tem a natureza divina torna-se infrutífero. Agora, olha o importante: você estar aí, às vezes cheio de dores, cheio de dúvida, cheio de fraqueza, cheio de enfermidade, cheio de medo. Então, pedindo a Deus, clamando a Deus: Deus me ajude, Deus me abençoe, Deus me dá isso. Se você não mudar o teu foco, se você não parar, você vai atravessar toda essa vida sendo pisado. Enquanto que Deus elaborou um plano lindo para você, mas você não se conectou com ele. Porque essas bênçãos que você precisa estão nas promessas de Deus. Promessa que é o DNA de Deus, que uma vez que você descobre ela e crê nela e traz ela para o teu coração, elas por si só dará ou trará a natureza divina para dentro de você. Você adquire uma capacidade compatível com a mesma que Jesus teve. Não é à toa que a mesma coisa
que Paulo está falando aqui, no capítulo 1 e no verso 5 de Coríntios, porque Deus já nos enriqueceu em Cristo com toda habilidade, com toda capacidade, a ponto de nenhum dom, ou seja, habilidade, lhe faltar. Mas isso só acontece se uma pessoa entender que as bênçãos estão nas regiões celestiais, que nós iremos ler. Olha, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. As bênçãos estão nas regiões celestiais. Não é no lugar que Deus mora, porque tanto as bênçãos da vida como as da morte estão nas regiões celestiais, ou seja, no mundo invisível, no mundo onde não tem fórmula, ou não tem forma. Porém, você traz para o mundo físico aquilo que, através dos acontecimentos, das palavras, do que você ouviu, do que você entendeu, do meio que você vive, você emprestou o coração. Por isso é necessário que você se nutra com a palavra de Deus, que é maior do que todos os poderes das trevas, porque a Bíblia afirma que Jesus está acima de todo o principado, de todos os nomes que se nomeiam, de todos os poderes. Então, quando assim você crê, os acontecimentos de desastre, de pandemia, seja o que for, não entra no seu coração, porque o seu coração já está cheio com o que é maior. É sobre isso que Jesus disse lá em Marcos capítulo 11, o verso 22, que se o valente guardar armado a casa, em segurança estão todos os bens do interior da casa. A casa é você, é o seu coração. O valente é Deus, que você trouxe do mundo espiritual pela tua fé, porque você teve contato com a sua palavra. Então agora, aquele que já venceu Satanás está dentro de você. E Paulo falou ali no capítulo 6 de Romanos, que o mesmo Espírito que se manifestou em Cristo, curando o corpo dele que estava morto, cheio de hematomas, cheio de ferida, após 3 dias, obviamente, o corpo já está em decomposição, ou entrando em estado de decomposição. O seu sangue já tinha sido tirado do seu corpo, as chagas feridas. Então o Espírito de Deus entrou nele, recuperou o seu corpo físico e trouxe a vida para dentro de si. Mas não só isso, elevou ele, colocou ele acima de todos os seus inimigos. Então, a continuação do mesmo versículo é onde Paulo diz: da mesma maneira, o Espírito de Deus trará vida para o seu corpo mortal e lhe colocou na mesma posição que Cristo está. Então, no momento que você ouviu a respeito da verdade do Evangelho, tendo no Evangelho crido, você recebeu o Espírito de vida. Então isso acontece através das promessas. Exemplo, eu há 20 anos atrás, até meus 30 anos de idade, eu era subejo de enfermidades. Saía uma, aparecia outra, e eu achava isso normal, mas isso mudou. Quando eu entendi que Jesus levou sobre ele, no corpo dele, as punições ou as maldições causadas pelos meus pecados, já que o salário do pecado é a morte. Então eu pequei. Então naturalmente essa penalidade seria cobrado me roubando alguma coisa que diz respeito à vida. Porém, quando eu criei no Senhor Jesus, as feridas do corpo dele foram aquelas que seria minha. Então ele morreu no meu lugar, pagando a dívida que era minha. Então ele entrou em juízo, o juiz que eu deveria entrar no meu lugar. Então pelas pisaduras dele, eu fui sarado, você será sarado. No momento em que eu criei nessa promessa, o meu corpo foi curado daquela ocasião e 20 anos depois continua curado. Ele é atacado sim, mas todas as vezes que ele é atacado eu recorro à mesma fonte. Toda ferramenta preparada contra vós em juízo, em Jesus, dessa certeza, vós as condenará. Esta é a herança dos santos, é o que está escrito em Isaías 54, a partir do verso 17.
Então você precisa entender esse princípio. As bênçãos estão nas regiões celestiais. Lá não serve para você, não serve para ninguém. Porém, a vida que está em Cristo, onde nós fomos enriquecidos, só vem através de ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o Evangelho da verdade. Como Efésios 13 diz, em quem? Em Cristo. Vai entendendo. Paulo diz, 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 5, que Deus nos enriqueceu nele, em Cristo, com todas as sortes de bênção, com todo dom, com toda habilidade em Cristo, que são as promessas de vida, que são o plano da salvação elaborado por Deus, que estão no mundo invisível, mas no momento que você entendeu a palavra de Deus, ouviu a palavra de Deus e creu na palavra de Deus, trouxe a semente para o teu coração, então o que estava no mundo invisível vai se materializar. Na medida daquela promessa, eu criei na cura e meu corpo foi curado. Creio na prosperidade, tenho prosperidade. Creio que eu tenho autoridade sobre todo o mal, porque Cristo está acima de todo o principado e de todos os nomes que se nomeia. E a mesma Bíblia diz que eu também estou em Cristo, sentado nas regiões celestiais, acima de todo o principado, ou seja, todos aqueles que criam mal, o autor das enfermidades, o agente das enfermidades, desde o intelectual até o mais micro-organismo, eu sou autoridade, eu posso mandar. Então eu estou em Cristo. Quando eu experimento, que vejo resultado, então essa convicção da promessa trouxe para o meu coração a natureza divina, me tornando mais habilitado, mais forte, mais capacitado. Então, quando você ouve a respeito da promessa, tendo na promessa crido, em quem vós estáis, depois que ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo o evangelho crido, foste selado com o Espírito da promessa. Efésios 1, verso 13. Em Cristo, nós já fomos enriquecidos, mas está na região celestial. Você tem que ter contato com a promessa, crer na promessa, com o coração se crê, está no outro slide ali, com o coração se crê e com a boca se confessa. Todas as vezes que você não faz isso, naturalmente esse outro lado vai acontecer. Porque todos os dias você ouve a respeito de alguém que foi assassinado, a respeito de uma pessoa que teve o seu corpo dilacerado pelas enfermidades, a respeito do fracasso de alguém, a respeito do mal. Então você está vazio do maior, seu valente guardar armado. Então, naturalmente, o medo, que é fé negativa, em quem vós estáis, depois que ouviste o evangelho da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo o evangelho crido, foste selado com o Espírito da promessa, mas você não está lá. Pois é, em quem você também vai estar no diabo, ainda que você seja uma pessoa boa, ainda que você seja uma pessoa que tem um desejo bom, mas automaticamente a tua fé negativa, o teu medo, se conectou ao diabo, o amante, o contrário ao marido. Então o que é que vai acontecer? A semente vai para o teu coração, porque o medo vai gerar morte. De que você tem medo? Então aquilo que você tem medo, você recebeu a semente que vai materializar. Se jogar uma semente em uma terra, fará o quê? Nascerá da mesma espécie. Não tem outro jeito. Então o filho vai nascer no teu coração e vai materializar. Então, tanto as bênçãos como as maldições, elas estão no mundo espiritual. Agora leia aqui o Efésio, o capítulo 6, e o verso 12. Efésios 6, e o verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue, ou seja, não é contra o homem. É o que eu estou falando. O mal que acontece, muitas vezes materializado pelo homem, mas a sua origem não foi o homem foi apenas o veículo. A origem foi no teu medo.
que se você não tivesse nascido a semente, o mal não encontraria legalidade para fazer, para realizar. Por isso a tua luta não é contra o homem. Tira os teus olhos do homem. A tua luta tem que ser contra os principados, potestade do ar. Aqui, ó. Mas a nossa luta é contra os principados e potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade, nas regiões celestial, no ar, no invisível. Olha que segredo, que era segredo está revelado. Olha que bênção. Isso aqui é tão certo como 2 e 2 é 4. Experimente o que eu estou falando para você. Porque Paulo diz, o evangelho não é difícil. Jesus também falou, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Paulo disse, o evangelho não é difícil. Não está do outro lado do mar. Não está longe, está. Com a boca se confessa o que o coração crê. Com o coração se crê e com a boca se confessa aquilo que se acredita. Então você já sabe. O coração do homem corresponde a uma terra, que é a mesma coisa de um útero. Você sabe que por si só, o útero não produz uma nova vida. A semente também por si só não produz. Então a vida e a morte, a vida e a morte, ambas estão no mundo invisível, que pela fé na palavra de Deus, na promessa de Deus, no sacrifício de Jesus, em conexão, você traz a vida do mundo espiritual para nascer na tua vida. Na ausência da fé, sobra o medo, a incerteza, a dúvida. Que o invasor, coloquei amante, você vai entender por quê, mas poderia colocar invasor também. Ele alcançou o teu coração, porque ambos vêm do reino celestial, do reino invisível, tanto a vida como a morte. Então, agora nós iremos mostrar para você, pela palavra, o que eu acabei de lhe falar. Em Hebreus, conforme está aqui, ó. Hebreus, ou seja, em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Vamos lá, apenas a confirmação do que eu acabei de falar para você. Provérbios 23, é isso? Provérbio 4, verso 23. Está aqui. Sobretudo o que o homem deve guardar, guarda o coração, porque dele provém a fonte da vida. Desvia-te-á da falsidade da boca. Afasta-te da perversidade dos lábios. Então daqui, tudo que o homem deve guardar, a coisa mais importante, guarde o coração, proteja o coração. Tendo cuidado com o que você vai ouvir. Se você ouviu uma palavra negativa que te causou sensações de medo, use imediatamente as tuas armas, as armas do Espírito, que são tuas palavras, anulando, desfazendo, ordenando que saia, negando hospedagem. Não hospede, não hospede. O que a maioria das pessoas não fazem. Pelo contrário, elas confessam seu medo, sem saber que elas estão seguindo o mesmo princípio, que se seguisse positivamente, com o coração se crê, com a boca se confessa. Elas teriam vida, mas elas não crê, elas não entendem, estão despreparadas e elas confessam o negativo. Eu estou com medo, eu estou com a sensação, porque a maioria das pessoas, mesmo as que estão dentro da igreja, elas têm dificuldade demais para crer na verdade da Bíblia, mas crê com a facilidade enorme no que é negativo. Vamos imaginar se aparecesse alguém aí dizendo assim: olha, Deus me mostrou uma sombra negra sobre a cidade, e essa sombra negra vai resultar em desastre, em coisas ruins. Eu acredito que muitas pessoas acreditariam, porque isso de fato eu já ouvi alguém falar. Até quando acontece uma desgraça, olha, não tem isso aí, Deus tinha revelado para o profeta tal, que isso ia acontecer. Como as pessoas acreditam no negativo, como elas acreditam no diabo.
Se elas aplicar essa mesma fé para crer em Deus, elas terão vida. Elas terão vida. Porque ainda que viesse um acontecimento negativo, nós estamos aqui representando Jesus para quê? Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Porque desligar na terra é desligado no céu. Então, se em Provérbios capítulo 4, verso 22, é onde está escrito que tudo que o homem deve guardar, guarde o coração, o próprio Jesus, usando essa passagem, ele falou, Jesus e Tiago, Jesus falou em Mateus capítulo 15, Mateus 15, o verso 19, porque do coração procede os mais pensamentos. Tiago 3, o verso 11. Acaso pode a fonte jorrar, da mesma fonte jorrar, do mesmo lugar, água doce e água amarga? Isso é orientação para que nós recebemos apenas, se nós somos de Deus, a semente da vida. Não deixar alcançar o alvo, a fonte, a sua semente. Porque neste caso a prostituição, por isso o amante. A vontade de Deus é que nós tenhamos vida e vida com abundância. João 10 e 10. Eu só vim, disse Jesus, para que tenha vida e vida com abundância. O amante, o ladrão, o opositor, o diabo, só veio para roubar essa vida. E ele rouba como? Como? Fazendo com que a destruição que foi idealizada por ele, as doenças, a morte, todas as desgraças, já que Jesus só veio para dar vida, encontrasse um homem que temesse. Por isso Deus disse, não temas que eu sou contigo. Reduzido a nada serão os que contenderem contra ti. Isaías 41, verso 10, ele repete de novo, diz, ó pequeno rebanho, ó povozinho de Jacó, não temas, ou seja, não tenha medo. Porque qualquer coisa que se levantar contra você, se você estiver na palavra, eu tenho o controle de todos. E eu destruo aqueles que querem destruir. Cairá mil ao teu lado e não te atingirá. Pra você todo o inferno tem que te voar. Levante a cabeça, cante a vitória. Você está sentado à direita de Deus Pai, na pessoa de Jesus. Acima dos principados e de todas as potestades, você também venceu na cruz. Deus te deu autoridade, te deu poder para pisar teus inimigos. Yeah, Deus te deu autoridade, te deu poder